Nesse tópico, a gente vai falar um pouquinho sobre integração sináptica. A gente já tem visto que, nas aulas anteriores, que o grau de despolarização que o neurônio sofre altera a frequência de potenciais de ação. Relembrando um pouquinho daquilo que a gente já viu. Quando você tem uma despolarização suficiente para que o potencial de membrana ultrapasse o limiar, esse neurônio passa a apresentar potenciais de ação. E quando ele apresenta potenciais de ação, esse potencial de ação chega até o terminal sináptico, induzindo a liberação de neurotransmissores. Se a despolarização foi mais intensa, por exemplo, a partir de um estímulo também mais intenso, a distância entre o potencial de membrana despolarizado vai ser maior em relação ao limiar, em relação, por exemplo, ao exemplo anterior. E aí, esse neurônio vai apresentar uma frequência de potenciais de ação maior. E isso, por sua vez, como a gente já viu, aumenta ainda mais a liberação de neurotransmissores. Como isso é integrado na célula? Quando o neurônio sofre um estímulo, esse estímulo pode ser tanto um estímulo sensorial, ou pode ser um estímulo neuroquímico, como, por exemplo, a liberação de neurotransmissores que induzem a abertura de receptores canais iônicos, receptores ionotrópicos. A abertura desses canais iônicos, tanto pelo estímulo sensorial ou pelo estímulo químico, leva a mudanças no potencial de membrana. Por quê? Porque a permeabilidade, a condutância iônica da membrana é alterada. No exemplo que eu dou aqui, eu estou falando sobre estimulação, tá? Mas a regra vale para inibição também. Durante esses estímulos, esses efeitos estimulatórios, estímulo 1 e 2, notem que por um período de tempo, aquela abertura de canais iônicas induzidas pelo estímulo induz uma despolarização ou um potencial excitatório pós-sináptico. Só que isso é transitório. Por que esse efeito é transitório? Simples de entender. Porque, por exemplo, a ligação do neurotransmissor com seus receptores ionotrópicos mantém esses receptores abertos durante um período curto de tempo. E depois de algum tempo, provavelmente alguns milissegundos, esses receptores ionotrópicos, esses canais iônicos se fecham. E se nada mais aconteceu sobre essa célula, esse efeito que não foi suficiente para alcançar o valor de limiar, não gera potencial de ação. Mesmo que um outro efeito, esse efeito 2, atinja a célula no momento seguinte, ele também vai causar a mesma resposta, causa uma despolarização temporária, mas, de novo, não gera um potencial de ação, porque simplesmente o potencial de membrana não atingiu os valores de limiar. Vamos pegar agora esse segundo caso. Imagina que os dois estímulos da mesma magnitude atinjam a célula com uma diferença mínima de tempo. Então, um estímulo atinge a célula, despolariza a membrana da célula, e o outro estímulo atinge essa mesma célula antes que o potencial de membrana retorne ao basal, né? A alteração do estímulo 1 retorne ao basal. Portanto, você tem nesse caso o que a gente chama de somação temporal, em que dois estímulos atuando num curto intervalo de tempo se somam, porque não deu tempo da célula retornar ao seu potencial de repouso no primeiro estímulo, antes que o segundo estímulo aconteça sobre a célula. E isso, por exemplo, nessa somação de efeitos, no exemplo dado, né, a célula atingiu o valor de potencial de membrana acima do limiar, e isso consegue, por sua vez, levar à geração de potenciais de ação. Então, a somação temporal é um fenômeno que acontece o tempo todo sobre nossas células, sobre nossos neurônios, e isso explica como pequenos efeitos estimulatórios atuando num curto espaço de tempo sobre a célula, são capazes de causar efeitos mais importantes, significativos, alterações de fato na frequência de potenciais de ação. A via de regra é o seguinte: são raros os exemplos de sinapses
que conseguem levar a alterações no potencial de ação quando você pensa aquela sinapse isoladamente, sem outras. Um exemplo que eu dei é a sinapse que acontece entre o motoneurônio e o músculo esquelético, que ela é muito poderosa. Então, normalmente, um potencial de ação no motoneurônio consegue gerar um potencial de ação na fibra muscular. Não porque esse potencial de ação pula, mas o efeito despolarizante sobre o músculo, ele é capaz de induzir o potencial de ação no músculo. Existem alguns poucos casos, também no nosso sistema nervoso central, desse efeito poderoso. Mas a regra, de longe, é a seguinte: quando você tem a liberação de um neurotransmissor excitatório, como o glutamato, como, por exemplo, a acetilcolina, você causa um efeito despolarizante sobre a célula, um potencial excitatório pós-sináptico. Só que esse efeito ele é pequenininho, né? Eu não saberia precisar exatamente quanto que é, mas eu diria que na média ele é menor do que 1 mV. Então, cada sinapse excitatória normalmente leva a uma alteração no potencial de membrana menor do que 1 mV. Então, para que você cause uma forte despolarização no neurônio, na ordem de 10, 20 mV, você imagina que é necessário que muitas sinapses excitatórias ajam sobre aquele neurônio praticamente ao mesmo tempo. Não precisa ser necessariamente ao mesmo tempo, mas precisa ser num curto intervalo de tempo, como no exemplo B. E isso, cada uma desses potenciais efeitos excitatórios se somam, né? Então, uma despolarização de 1 mV aqui, de outro milivolt ali, outro milivolt ali, né? Porque esse neurônio está recebendo múltiplas sinapses ao mesmo tempo, eles se somam, aí sim causando uma despolarização robusta, capaz de afetar o potencial de ação, né? A frequência de potenciais de ação. Então, no exemplo 1, como não houve somatória temporal, a célula não alterou seu potencial de ação. Quando houve somação temporal no exemplo 2, isso conseguiu causar um efeito robusto suficiente para afetar a frequência de potenciais de ação. Esse também é o mesmo esquema mostrando essa questão de somação temporal. Então, você pode ter essa somação temporal com essa sinapse, um único potencial de ação chegando, isso causa esse PEPS, é um potencial excitatório pós-sináptico, que é transitório. Quando você tem vários potenciais de ação chegando no mesmo terminal sináptico, eles se somam, tá? Então, quando esse neurônio pré-sináptico dispara em uma alta frequência, o efeito sobre o neurônio pós-sináptico se soma, e isso é considerado a somação temporal. Além da somação temporal, existe aquilo que a gente chama de somação espacial, em que, no caso do neurônio pós-sináptico, que é o neurônio que está sendo registrado, ele está sendo alvo de três sinapses ao mesmo tempo. E aí o que acontece é que se esses 3 neurônios que contactam o neurônio pós-sináptico dispararem ao mesmo tempo, os efeitos despolarizantes desses neurônios se somam, causando também um efeito mais robusto do que um efeito isolado de cada um desses. Então, a diferença da somação espacial para temporal é simples. Na somação temporal, a gente se refere a um único terminal sináptico, quando ele dispara numa frequência alta, os efeitos despolarizantes ou mesmo hiperpolarizantes dessa sinapse, elas se somam, porque não dá tempo do neurônio pós-sináptico retornar aos valores basais. Por outro lado, na somação espacial, o que você tem são múltiplas sinapses ocorrendo nessa célula, e o efeito dessas múltiplas sinapses se somam. Se esses 3 neurônios pré-sinápticos disparam ao mesmo tempo, esse efeito se somará, causando um efeito robusto, capaz de causar alterações, eventualmente, alterações significativas na frequência de potenciais de ação. E isso, pessoal, é interessante a gente notar que pode se tornar, inclusive, mais complexo quando você leva em consideração que essas múltiplas sinapses que agem sobre o neurônio, elas não precisam ser necessariamente
com o mesmo efeito, por exemplo, efeito estimulatório. Você pode ter aqui 2 sinapses excitatórias e uma inibitória. E nesse caso, o que vai acontecer? Seria como se fosse uma espécie de média aritmética. Então, vamos supor que cada uma dessas sinapses aqui de cima causem uma despolarização de 1 mV, elas somadas alterariam o potencial de membrana em 3 mV. No exemplo de baixo, cada uma dessas também é uma despolarização de 1 mV, e essa é 1 mV, só que negativo. Então, você teria uma soma de 2 positivos e 1 negativo, resultando numa alteração apenas de 1 mV, e às vezes isso pode ser que bloqueie, né, essas sinapses inibitórias, reduzam a capacidade dessas sinapses excitatórias de geração de potencial de ação. Então, na prática, o que acontece num neurônio, na vida real, assim, ali dentro do nosso cérebro, é que cada célula, ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo, ela está recebendo vários sinais excitatórios e vários sinais inibitórios. E esses efeitos, eles se somam. Se somam porque as sinapses excitatórias estão tendendo a despolarizar o potencial de membrana. Mesmo que cada sinapse tenha um efeito pequeno, se elas estão agindo simultaneamente ou num curto espaço de tempo, esse efeito se soma, né? Por outro lado, as sinapses inibitórias estão fazendo com que o potencial de membrana vá na direção oposta, se hiperpolarize. E o que você tem é um balanço entre uma coisa e outra. Se prevalece as sinapses excitatórias, aquele neurônio-alvo, o neurônio pós-sináptico, está despolarizando e eventualmente aumentando sua frequência de potenciais de ação. Se prevalece a somatória das sinapses inibitórias, esse neurônio tende a hiperpolarizar, diminuir a frequência de potenciais de ação ou mesmo deixar de ter potenciais de ação. E aqui eu gostaria também de chamar a atenção que essas inibições, elas podem acontecer em múltiplos locais do neurônio. A gente já mencionou nas primeiras aulas de fisiologia de membrana que essa comunicação química ela pode se dar tanto entre um axônio e um dendrito, entre um axônio e o soma, que é o corpo celular, ou entre o axônio e o axônio de outro neurônio. Então, pegando no exemplo de cima, a gente está falando justamente dessa sinapse axônica, em que um neurônio inibitório, ilustrado em vermelho, está inibindo o terminal sináptico dessa primeira célula aqui. Lembrando que quando esse neurônio pré-sináptico dispara potencial de ação, o potencial de ação se propaga por todos os seus terminais sinápticos. E na hora que esse potencial de ação chega no terminal sináptico, ele induz a liberação de neurotransmissores, conforme a gente já viu. E aqui o que a gente tem é que nessa inibição, que ela é chamada inibição pré-sináptica, porque ela age sobre o terminal pré-sináptico, o que a gente tem é que, eventualmente, essa sinapse inibitória pode bloquear a chegada desse potencial de ação. E, portanto, na inibição pré-sináptica, o que você tem é o bloqueio, às vezes, da transmissão sináptica em determinados alvos desse neurônio, e não em todos os alvos. Portanto, esse mecanismo chamado de inibição pré-sináptica é um mecanismo que permite que você selecione quais dos alvos do neurônio pré-sináptico de fato recebem um sinal ou potencial de ação e podendo bloquear a resposta em um deles. Tá? Então imagina que esses 3 neurônios são alvos esse ficará sem receber neurotransmissores, enquanto esses outros 2 continuarão a receber neurotransmissores. No caso da inibição pós-sináptica, isso acontece sobre o neurônio que na célula, pode até ser no axônio, mas pode ser nesse axônio, na zona de disparo, né? Essa inibição pós-sináptica ela vai impedir ou diminuir as chances que esse neurônio dispare potenciais de ação. Então, no que a gente chama de inibição pós-sináptica, que ela prevalece sobre o dendrito, ou sobre o soma, ou mesmo sobre a zona de disparo, essa inibição pós-sináptica, ela impede que esse neurônio dispare potenciais de ação. Então, veja, entre a somatória dos efeitos inibitórios e dos efeitos estimulatórios, essa sinapse inibitória impede a geração de potencial de ação.
impedindo a geração de potencial de ação, nenhum alvo receberá a liberação de neurotransmissores, porque simplesmente o potencial de ação não foi induzido. Então aqui, eu gostaria que vocês lembrassem desses dois mecanismos de inibição. De novo, na pré-sináptica, ela ocorre sobre um terminal pré-sináptico específico, impedindo que um alvo do neurônio receba a liberação de neurotransmissores. Já na inibição pós-sináptica, isso impede a geração do potencial de ação sobre o neurônio, e isso faz com que nenhum dos seus alvos, por sua vez, recebam um sinal dessa célula. E esses mecanismos existem em vários sistemas neurais, né, que a gente tem. Às vezes você quer que um determinado efeito neural não haja sobre um dos alvos e continue agindo sobre outros. Em algumas outras situações, você quer que nenhum dos alvos receba o sinal. Dependendo dessa intenção, você pode ter tanto uma inibição pré-sináptica quanto pós-sináptica agindo sobre um determinado circuito neural do nosso cérebro. Ainda é interessante que a gente entenda como que essa integração entre uma sinapse com várias células consegue produzir resultados completos. Veja, a gente não vai ter tempo suficiente para entender em detalhes o funcionamento do cérebro, inclusive tem muita coisa que a gente ainda não sabe, mas existem dois mecanismos que ajudam a gente a compreender como às vezes fenômenos simples podem se tornar fenômenos, processamentos complexos, né? Como se fosse um processador. Muita gente às vezes faz uma analogia do cérebro como processador, e como que se dá um pouco esse processamento? Por esses mecanismos de divergência e convergência, a gente consegue, de certa maneira, entender um pouquinho disso. Então, imagina que esse neurônio aqui, próximo da seta, ele é um neurônio que faz sinapse sobre múltiplos alvos. Isso é um sistema de divergência, em que vários neurônios pós-sinápticos são regulados por esse neurônio vermelhinho pré-sináptico aqui. Então, é divergência porque o sinal ele se expande, mais alvos recebem essa informação. Já na convergência, você tem vários neurônios agindo sobre um único alvo. Tá? Então, esse é um mecanismo chamado de convergência, em que esse neurônio aqui, pós-sináptico em cinza, ele integra a informação de vários neurônios pré-sinápticos. Vamos dar alguns exemplos de como isso pode ajudar a gente a entender o funcionamento do sistema nervoso central. Então, mecanismo de divergência, eu vou dar um exemplo no sistema motor. Você pode ter um neurônio aqui no seu córtex cerebral. Esse neurônio do córtex cerebral ele é responsável por a execução de um determinado movimento, como, por exemplo, flexão de braço. E esse neurônio, na realidade, ele pode controlar vários motoneurônios. E esses vários motoneurônios, cada um deles pode controlar, por sua vez, várias fibras musculares. E esse mecanismo de divergência permite que um único neurônio cortical seja capaz de regular centenas ou até milhares de fibras musculares, porque o efeito dele ele vai se expandindo, porque controla vários motoneurônios e cada motoneurônio controla, às vezes, centenas ou milhares de fibras musculares. Tá? Então, esse mecanismo de divergência ele pode ser importante para que alguns poucos neurônios sejam capazes de regular muitas células, muitos tecidos, um pedaço grande de um determinado órgão e assim por diante. Isso é um exemplo só, né? Pode ter vários outros. Um outro exemplo agora em relação à convergência, eu posso citar o sistema sensorial. Então, cada um desses neurônios pré-sinápticos que a gente está observando aqui, pode ser neurônios sensoriais. São neurônios que permitem a detecção de uma determinada sensação na nossa pele. E como vários desses neurônios, cada um deles é responsável por inervar uma área da nossa pele, um segmento da nossa pele, esse neurônio aqui, que integra a informação desses outros, ele é capaz de receber um sinal de uma grande área cutânea, um grande pedaço da nossa pele. Em vez de você repassar a informação
para 1, o que você tem aqui é que vários neurônios informando um único neurônio, então esse neurônio vai conseguir saber aquilo que está acontecendo sobre um determinado segmento grande da nossa pele. Esse é um exemplo de convergência. Só para vocês terem uma noção como que esses mecanismos de convergência e divergência eles podem ser relevantes para a gente conseguir, inclusive, gerar percepções complexas. Então, vou pegar um exemplo de sistema visual, que, na minha opinião, ele é bem ilustrativo para isso. Aqui a gente tem vários neurônios corticais que processam informação luminosa. Então, quando a luz incide sobre o fundo dos nossos olhos, essa informação nervosa passa para o nosso córtex cerebral, e lá no córtex cerebral, cada neurônio será responsável por detectar se existe luminosidade num determinado ponto da nossa visão. Então, é como se a gente fosse fazer, que nem a gente tem no computador, a tela dividida em pixels, e cada pixel pode ser representada pelo neurônio cortical, que ele sabe se aquele local está iluminado ou está escuro. Se esses 4 neurônios, eles convergem, vejam só, né, eles convergem para essa célula-alvo, para esse neurônio pós-sináptico, esse neurônio pós-sináptico ele pode disparar potencial de ação apenas quando esses 4 neurônios agem sobre ele, que é um mecanismo de somação, conforme a gente discutiu. Então, se esses 4 neurônios se despolarizam pela luz, vamos imaginar dessa maneira, significa que existe luz aqui, 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 aqui. Portanto, esse neurônio, quando ele é despolarizado por esses 4 células, ele vai representar no nosso cérebro um sinal como esse, um risco. Né? Pode parecer um sinal muito simples, mas quando agora esses neurônios que representam risquinhos, eles convergem para outros neurônios, vamos pegar o caso desse. Esse neurônio ele só vai disparar potencial de ação quando todos os alvos dele induzirem excitação sobre ele. Então, nota que esse neurônio aqui, esse neurônio, esse terminal sináptico representa um risco dessa maneira. E esse terminal sináptico aqui representa um risco dessa maneira. Portanto, esse neurônio só vai disparar potencial de ação quando um determinado campo visual tiver esse sinal. E quando esse neurônio se comunicar com esse e se somar com isso aqui, você vai ter esse neurônio disparando só quando ele vê um triângulo. E assim sucessivamente, pessoal. Até um ponto em que você vai ter neurônios que disparam potencial de ação apenas quando vem imagens complexas, como, por exemplo, o reconhecimento de objeto. Então, um objeto, uma cadeira, uma pessoa, um lápis, qualquer coisa, ele tem várias características, né? E quando essas características são contempladas, aquele determinado neurônio sensorial, né, ele acende, dispara. E nós interpretamos esse disparo como o reconhecimento visual de algum objeto familiar, conhecido. Óbvio que essa explicação é muito simples, né? Mas a ideia que eu quero dar para vocês é que com mecanismos de somação temporal, somação espacial, inibição pré-sináptica, inibição pós-sináptica, convergência, divergência, isso, pessoal, consegue, com um processamento em redes neurais, esses sinais vão se tornando cada vez mais complexos, a ponto de você conseguir reconhecer ou reagir a determinadas situações que aparentemente são complexas. Mas o processamento disso começou a partir de pequenas informações simples, como, por exemplo, um determinado ponto no nosso campo visual, ele está claro ou está escuro. E com um processamento sucessivo acontecendo em dezenas de camadas, cada vez mais vai ficando complexo, até que um ponto que um determinado neurônio do nosso cérebro pode disparar potencial de ação quando reconhece, por exemplo, o rosto de uma pessoa familiar, entendeu? E aí você reconhece que, esse é fulano de tal, e assim por diante.